Glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 30. Amém? O tema da ministração desta noite é da liberdade ao deserto. Amém? Você pode dizer comigo esse tema da liberdade ao deserto. Amém? E o nosso texto base está no livro de Êxodos, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 30 ao 41. Depois a gente vai ler o Êxodo 13, dos versículos 17 ao 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Agora a gente vai ler o versículo 13, o capítulo 13, os versículos 17 a 22. Diz assim, olha, preste atenção. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente a juramento os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sicote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar antes de iniciar essa ministração. Pai querido, obrigado, Senhor, por nós termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, aprender aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Eu te peço que me use, Pai, para que a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo seja dito. Não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus, amém. Amém?
Todos nós conhecemos a história da saída do povo de Israel do Egito. A gente conhece. Eu não vou dar o contexto das pragas do Egito, nem nada disso. O povo ali teve uma grande vitória. Saíram da escravidão, tiveram a liberdade. Eles foram escravos por 430 anos. Eles eram escravos, mas eu quero te dar um contexto sobre essa escravidão. Um contexto que é muito importante. Eles eram escravos, eles faziam um trabalho forçado, mas eles tinham no Egito acesso a alguns benefícios. Que benefícios eram esses? Eles tinham acesso a alimento, eles tinham acesso à terra, eles tinham acesso a animais, eles tinham acesso a determinadas tecnologias que existiam no Egito. Que tecnologia? Por exemplo, como se faziam os tijolos? Eles faziam os tijolos, eles dominavam aquela tecnologia de tinta, tecnologia de transporte, como transportar grande quantidade de tijolos ou de determinada outra coisa. Então o povo de Israel tinha, de certa forma, um pertencimento àquele lugar. Existia uma forma de pertencimento àquele lugar. Eles estavam ali há muito tempo. Então a realidade daquele povo vivendo em escravidão não era exatamente essa realidade que a gente vê em filme, sendo chicoteado o tempo todo, sendo torturado o tempo todo. Não era essa a realidade. O Egito passou a se tornar a casa deles. Obviamente que quando existe aquele processo em que Faraó atribui uma grande quantidade de trabalho a mais, quando já iniciou esse processo das pragas e tudo mais, ali sim o povo é forçado mais, o povo é torturado mais. Mas o contexto de escravidão que o povo vivia não era de tortura o tempo todo, não. Eles tinham um sentimento de pertencimento àquele lugar. Eles já viviam ali muito tempo, 430 anos. Então existia esse sentimento. E olha aqui lá o que diz no capítulo 12, versículos 32 e 34, fala um pouquinho sobre isso, ó. E eles levaram convosco, e também levem convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Então eles tinham acesso aos animais deles, eles tinham acesso à terra para eles cultivarem, eles tinham acesso a alguns benefícios do Egito. O versículo 34 diz assim, ó: e o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas. Eles tinham acesso a essas amassadeiras, as massas que faziam o pão. O Egito era de certa forma a casa daquele povo, do povo de Israel. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos acostumamos a viver em regime de escravidão, assim como o povo de Israel se acostumou a viver. A gente vive um regime de escravo de pecado, e nós temos nesses pecados um sentimento de pertencimento muitas vezes, porque você vive a vida inteira cometendo determinados pecados, determinados erros, que aquilo passa a fazer parte de você. Aí você fala assim: eu vivi isso minha vida inteira, eu vivi a minha vida inteira adorando os meus deuses, eu vivi minha vida inteira usando as minhas drogas, eu vivi minha vida inteira tendo vários relacionamentos. Isso já faz parte de mim, isso já faz parte da minha vida. E muitas vezes nós nos acostumamos num regime de escravidão, a viver num regime de escravidão, e a gente sente falta, porque aquilo fazia parte da sua vida, era o contexto que o povo de Israel estava vivendo. O Egito, a escravidão do Egito fazia parte da vida deles. Por isso, quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito, Deus tem um cuidado. Olha o que diz lá no versículo 17, diz assim, ó: e que aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto,
porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Deus tem esse cuidado, ó, eu não vou levar o meu povo pela terra dos filisteus, porque eles vão ver que aquela terra está em guerra, e eles vão querer voltar para o Egito. Por quê? Porque o Egito era a casa deles. Eles tinham aquele sentimento de pertencimento ao Egito, pertencimento àquele regime de escravidão. Então Deus tem o cuidado de levar esse povo por um novo caminho, de modo que eles não tenham saudades do Egito. E para que esse povo também não tivesse saudade do Egito, Deus precisou fazer outra coisa. Deus precisou mostrar para o povo de Israel a realidade que eles viviam, porque eles não estavam acostumados com a realidade de um regime de escravidão tão forte. E é por isso que em um determinado momento, Faraó diz assim: ó, eu vou aumentar o trabalho dos egípcios agora eles vão ter que colher a palha para fazer os tijolos. E aí eles realmente passaram a ter um trabalho de escravo. Ali o povo de Israel começou a enxergar que eles eram escravos, e Deus precisou fazer isso para mostrar: opa, eu estou vivendo numa escravidão. Deus abriu os olhos do povo para a vida que eles estavam levando. Deus precisou mostrar para o povo de Israel o seu poder com as pragas. Deus precisou mostrar para o povo de Israel que eles poderiam ter uma nova vida, e uma vida melhor do que aquela vida que eles viviam no Egito. Deus dá ao povo a liberdade, e Deus permite que eles levem as riquezas que existiam no Egito. Deus tem o cuidado de fazer tudo isso para que aquele povo não sentisse saudade da escravidão do Egito. E com a nossa vida hoje não é diferente. Não é diferente. Quando nós conhecemos a Deus e temos um contato com Deus, Deus nos mostra a realidade da escravidão do pecado. Ela é escancarada em nossa vida. Deus abre os nossos olhos para enxergar tudo aquilo que a gente vivia de errado, e Deus nos mostra o seu poder. Deus nos mostra o que é ter uma nova vida em Cristo. Deus nos dá liberdade da escravidão do pecado, e Deus nos dá novas riquezas que antes a gente não tinha. Que riquezas são essas? O seu amor, a sua paz, a sua felicidade e a vida eterna. A mesma coisa que Deus fez com o povo de Israel, Deus faz conosco, e Deus nos guia por um novo caminho. Mas o povo de Israel então estava saindo do Egito, e eles se deparam com o deserto. Versículo 18, capítulo 12, versículo 18 diz assim: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então o povo começa de fato a sua caminhada pelo deserto. Agora eles estão livres, eles estão ricos com as riquezas que eles tiraram do Egito, mas eles entram no deserto. E eu quero tentar abrir os seus olhos para o que significa esse deserto. Talvez você já recebeu a liberdade que Deus te deu. Nós já recebemos essa liberdade. Deus já nos mostrou que nós éramos escravos do pecado. Deus já nos libertou. Mas nós estamos agora passando pelo deserto. E eu preciso falar para você o que é esse deserto. Primeira coisa, deserto é lugar de ser cuidado por Deus. Deserto é lugar de ser cuidado por Deus. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 12, diz assim, olha. Não, é do capítulo 13. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho,
e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca, presta atenção, nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tirou a nuvem, nem a coluna de fogo daquele povo. Por quê? Porque Deus estava cuidando do seu povo. Deus não tira os olhos de você, mesmo que você esteja no deserto. Deus não tira os olhos de você, Ele não tira o cuidado que Ele tem por nós, mesmo que nós estamos passando pelo deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de ser cuidado por Deus. Lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 11, a gente tem ali a história de que Jesus vai ao deserto e fica no deserto por 40 dias e é tentado pelo diabo. E no versículo 11 diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E eis que chegavam os anjos e o serviam. Jesus estava no deserto, mas o cuidado de Deus estava ali com ele. O cuidado de Deus estava ali com ele. Agora olha o que diz lá no livro de 1 Reis 19, versículos 4 a 6, diz assim, preste atenção, falando de Elias, diz assim: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Onde Elias estava? No deserto. Por que Elias estava no deserto? Porque ele estava fugindo para não morrer. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo e cuidou de Elias. Por quê? Porque deserto é lugar de ser cuidado por Deus. Agora eu quero citar Davi. Lá em 1 Samuel 23:14 diz assim, olha: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Esaú o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Davi foi ao deserto, fugindo de Saul, mas Deus cuidou de Davi, e Deus não permitiu que Saul tocasse um dedo em Davi, porque deserto é lugar de ser cuidado de Deus. Você pode ter certeza que se hoje você está no deserto, Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar de preparação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, porque ele não estava pronto, não estava preparado para entrar na terra prometida. Os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, eles receberam os mandamentos de Deus, eles aprenderam sobre Deus, aprenderam que eles não deveriam adorar os outros deuses. Foi no deserto que eles construíram o tabernáculo, que eles aprenderam a adorar a Deus, a celebrar a Deus. Foi no deserto que eles aprenderam a confiar em Deus, e nem alimento faltou um dia sequer, não faltou provisão. Foi no deserto que eles entenderam que só por Deus eles poderiam entrar na terra prometida. Enquanto aquele povo não estava preparado, eles permaneceram no deserto. É no deserto que você vai ser preparado por Deus. É no deserto que Deus vai te deixar pronto para receber aquilo que Ele tem para você. É no deserto.
Jesus passou 40 dias em jejum e oração, se preparando para o início do seu ministério. Onde? No deserto. No deserto, lá em Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus só começou a pregar sobre o reino de Deus depois de se preparar por 40 dias no deserto. Enquanto você não estiver pronto, Deus pode te manter no deserto. Moisés teve um encontro com Deus. Por que Moisés teve um encontro com Deus? Porque no deserto é lugar de nós termos um encontro com Deus. Êxodo 3:1-2 diz assim: e apacentava Moisés o seu rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O deserto é o lugar de você ter um encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus no deserto. Lá no livro de Mateus a gente vê aquela pregação toda de Jesus, a multidão. E onde a multidão foi encontrar Jesus? No deserto. A multidão iria encontrar Jesus no deserto, porque no deserto é lugar de nós termos um encontro com Jesus. E foi no deserto que aquela multidão foi alimentada por Jesus. Jacó teve um encontro com Deus onde? No deserto. Gênesis 28:16-17 diz assim: acordando pois Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Elias, quando estava no deserto, recebeu instruções de Deus para o que ele deveria fazer. Saiba que enquanto você não estiver pronto, enquanto você não ter um encontro com Deus, Deus pode te manter no deserto, porque no deserto é lugar para nós termos encontro com Deus. No deserto ainda é lugar de consagração, é lugar de se consagrar. Jesus se consagrou no deserto. Jesus foi batizado por João Batista. Onde João Batista vivia? No deserto. E depois Jesus foi se consagrar por 40 dias para iniciar o seu ministério. João Batista vivia uma vida de consagração no deserto, longe das influências daquele mundo, porque ele tinha uma missão muito importante, que era anunciar a vinda de Cristo, preparar a vinda de Cristo, e ele se consagrava enquanto estava no deserto. Quando Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo, naquele momento em que Elias foi tomado ao céu, isso está lá em 2 Reis 2:11-12, eles estavam no deserto. Eliseu recebeu aquela consagração, foi cheio do Espírito de Deus, enquanto estava no deserto, porque no deserto é lugar de nós nos consagrarmos ao Senhor. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Deserto também é lugar de luta. Jesus Cristo, depois de passar 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Ele passou por aquela provação. E aquela provação que Jesus passou só não foi maior do que a provação da cruz.
Porque o diabo eleva Jesus no ponto mais alto do templo e mostra a Jesus todos os reinos do mundo. É como se o diabo pegasse você e tornasse você a pessoa mais rica, mais poderosa do mundo. Eu posso te dar tudo isso. Tentação maior que essa, só se você ficar do meu lado. Então a luta que Jesus teve naquele momento de tentação só não foi maior do que a da cruz. No deserto também é lugar de luta. Eliseu fugiu para o deserto para escapar da morte, depois de matar aqueles profetas de Baal. Ele fugiu para o deserto. Ele estava num período de luta. Davi lutou com Golias no deserto. E uma das fases, uma das maiores lutas que Davi enfrentou foi no deserto, quando ele fugia de Saul, que é o texto que nós lemos. Ele permaneceu no deserto e Saul buscava todos os dias. E quando Davi, presta atenção no que eu vou falar, nesse momento em que Davi precisava fugir de Saul, em que ele enfrentava essa luta, ele estava sozinho. Elias, quando precisou fugir, ele estava sozinho. Jesus, quando enfrentou a tentação no deserto, ele estava sozinho. Você vai ter lutas no deserto e você vai estar sozinho, mas Deus estará cuidando de você. Deus estará cuidando de você. E para finalizar, o deserto é lugar de conquista. O deserto também é lugar de conquista. Jesus venceu a tentação no deserto. Davi venceu Golias no deserto. O povo de Israel tiveram acesso à terra prometida depois de passar pelo deserto. A sua vitória é fruto da experiência que você viveu, que você está vivendo ou que você vai viver no deserto. A sua conquista virá depois que você passar pelo deserto. Presta atenção, a vitória foi conquistada no deserto depois que você recebeu o cuidado de Deus, depois que você foi preparado por Deus, depois que você teve um encontro com Deus, depois que você se consagrou em Deus. Por isso nós passamos pelo deserto, por isso talvez você esteja no deserto hoje. Aguente firme, porque Deus está te preparando, Deus está te capacitando para receber bênçãos maiores daquelas que você tinha. O povo de Israel estava no Egito e eles tinham determinados confortos, mas Deus estava preparando o povo para receber mais, para receber a terra prometida. Por isso Deus nos leva para o deserto, porque nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Mas o deserto é o lugar de conquista. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, 9. Eu vou ler dois textos. 1 Pedro 3, 9. E a gente vai encerrar essa ministração com esses dois textos. Diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Presta atenção no que Pedro diz: sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aleluia. Por herança alcanceis a bênção. Para isso nós fomos chamados. Agora Deuteronômio 28, nós vamos ler do versículo 2 ao 6. Deuteronômio 28, do 2 ao 6, que diz assim:
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Amém? E a gente vai encerrar essa ministração com essa palavra: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. É isso que Deus tem para nós. Levante-se, coloque-se de pé, que nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Hoje Deus nos deu a oportunidade de entender um pouco mais daquilo que Ele faz em nossa vida, da obra que Ele tem para nós.